Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, você que está chegando agora de paraquedas, eu sou a Cris. Aqui no meu canal você vai encontrar dicas de viagem e dicas também sobre a Irlanda, tá? Sobre o que fazer, onde comer, onde ir. E de vez em quando eu faço alguns videozinhos desses aí, abordando alguma coisa sobre trabalho na Irlanda, sobre imigração. E como você já viu aí o título do vídeo, né? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês precisam saber antes de você vir para a Irlanda, seja como intercambista, seja com passaporte europeu, enfim, são dicas que eu acho que são importantes para quem está chegando, de repente para quem nunca fez uma viagem internacional, né? Para quem realmente não tem noção, às vezes, de como funcionam as coisas, né? Eu sei que tem milhares de vídeos no YouTube falando sobre isso. Então, assim, se o que eu disser para vocês aqui, outras pessoas já disseram, é sinal, né? De que o que a gente está falando realmente é verdade. E vai que, de repente, eu dei alguma dica para você que você ainda não tenha visto alguém falar. Então, você já coloca aí no seu checklist, né, de coisas que vocês precisam se atentar. Assim que vocês chegarem ou ainda quando vocês estiverem no Brasil antes de virem aqui para Irlanda. Eu acho que assim, eu tô há 6 anos aqui, então eu acho que eu tenho um pouquinho aí de, vamos dizer, lugar de fala, né, para estar falando um pouquinho aqui sobre a Irlanda. Então, enquanto assim eu tô fazendo a introdução do vídeo, eu vou aqui fazendo meu café pra gente poder sentar e conversar um pouquinho. E eu vou aproveitar também para fazer meu momento de jabá, né, gente? Que caso você tenha direito à sua cidadania europeia, seja alemã, espanhola, portuguesa ou italiana, ou se de repente você acha que tem direito, mas não sabe como fazer para descobrir, eu junto com a Cidadania for You, a gente fez uma parceria que é uma empresa especializada em cidadanias e eles vão te ajudar com toda essa burocracia sem sair de casa, tá? Eu vou deixar o meu link no primeiro comentário fixado. Vocês entram através do meu link, você já tem 5% de desconto caso vocês queiram fechar, né, o serviço com eles. E eles vão estar ali, gente, de prontidão para atender vocês e poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então sem mais delongas, bora começar o vídeo. Bom, gente, todas essas, então, dicas que eu vou dar para vocês aqui foram baseadas em perguntas que vocês mesmos fazem nos grupos dos brasileiros, né, do Facebook aqui na Irlanda. Então, eu fiz uma pesquisa, peguei as mais questionadas, né, as maiores dúvidas e acabei, então, resolvendo fazer esse vídeo para tentar ajudar vocês, tá? Bom, gente, a primeira dica que eu posso falar para vocês, que eu vejo muitas pessoas perguntando, é o que trazer para a Irlanda. O que eu levo para a Irlanda, né? Gente, eu aconselho sempre a trazerem remédios, tá? Principalmente remédios que vocês estão acostumados, tipo Dorflex, sei lá, Nesaldina, tem um que eu gosto, o Benegripe. Eu sempre trago Benegripe, Dorflex, às vezes trago um Lactopurga também. E Sonrisal. Eu não vivo sem Sonrisal, porque às vezes a gente exagera um pouco na comida, né? Então eu sempre gosto de ter um Sonrisal. Às vezes trago um Chantinon também, porque é bom pro fígado. Enfim, então tragam os medicamentos que vocês gostam. Assim como pomadas também, sabe? Nebacetim, alguma outra pomada aí que você às vezes tenha o hábito de usar. Aqui a gente acha Bepontol, Cicaplast, essas coisas. Hipoglós também, eu acho que a gente tem aqui também, eu não me lembro agora. Mas enfim, mas tragam, tá? O que vocês estão acostumados. Com relação à roupa, gente, eu aconselho vocês deixarem comprar roupa de frio aqui, tá? Porque assim, eu sou do Rio de Janeiro. Então assim, o casaco que eu usava no Rio de Janeiro não suporta, por exemplo, um dia de hoje, que tá com sensação de -1. Você vê, eu tô dentro de casa, eu tô com 2 blusas, eu tô com 2 calças. Então assim, a não ser que você já tenha viajado, tipo assim, eu já fui pro Chile, já viajei pra Europa, eu tenho um casaco bom de frio, ok, você traz. Mas caso não, assim, venha com um casaco mais quente que você tiver. E aí deixa pra comprar um casaco melhor aqui, porque os casacos aqui são mais apropriados pra isso, tá? Assim como roupas térmicas e tudo mais. Uma outra dúvida também que eu vejo muitas pessoas falarem que é com relação ao idioma, com relação à língua. Ah, eu não tenho inglês fluente. Ah, eu não falo inglês. Eu consigo arrumar emprego? Gente, vamos lá. Vou até tomar um gole de café. Gente, eu aconselho a vocês a virem pelo menos com o básico. Você não precisa ser fluente e tudo mais, mas o básico, mas o verbo to be, que é a primeira coisa que a gente aprende, até quando a gente está na escola, a gente aprende verbo to be, né? Venha pelo menos com o básico. Não venha nu e cru, sem nada, porque realmente, assim, você vai passar perrengue. E não é só a nível de trabalho, de arrumar trabalho, é até para você se virar no trabalho, porque como é que você vai conseguir entender os comandos, né, do seu gerente e tudo mais? E aí, para você ir no mercado, para você pegar um ônibus, para ver se você tá
perdido, você precisa perguntar. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Quando eu vim pra cá, eu tinha um inglês, uma noção de inglês, eu tinha um inglês básico, eu tinha um bom vocabulário, eu sempre tive um bom vocabulário. Até hoje, eu não sou muito boa de gramática, meu marido é muito melhor de gramática do que eu, mas eu tenho um vocabulário muito vasto, então você se vira com isso. Você tá lá fazendo às vezes a frase da maneira que não é certa, mas você tem um vocabulário, você consegue se expressar, entende? Você consegue passar a mensagem. Se você não sabe o vocabulário, como é que você vai passar o que você quer? Tem gesto? Tá, tudo bem, ok, mas né, a gente não vai ficar se virando com gesto o tempo todo. Então, assim, eu acho que imigrar, quando você pensa em imigrar, ninguém acorda, vou pra Irlanda ou vou pra outro país migrar. Não é assim. Exige um planejamento, é uma coisa que é um pensamento, é uma vontade que vem sendo construída por um tempo, né? Eu e meu marido, a gente se programou por 1 ano pra vir pra cá. A gente assistiu tudo quanto foi tipo de conteúdo, até conteúdos mais assim, que não são informativos, como que é, por exemplo, os conteúdos que eu costumo fazer, de onde comer, as festas aqui, onde ir, que eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. A gente viu tudo, sabe? Então, assim, começa a estudar em casa, escuta música. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar a música que eu gosto, né, em inglês, e junto eu eu cantando e lendo em inglês, sabe? Eu sei que a música tem toda uma coisa poética, às vezes o inglês não é ali 100% certinho, mas vai aumentar o seu vocabulário, entendeu? Então, música, filme, série, enfim, gente, podcast, aumentem o seu vocabulário. Então, venham pelo menos com o inglês básico, para você não passar tanto perrengue assim. Mas, a gente quer evitar a fadiga, não é mesmo? Então, assim, é uma dica que eu dou. Venham pelo menos com o inglês básico, tá? E aí, puxando até esse gatilho, uma dica que eu dou para quem de repente chega aqui e quer melhorar o inglês, de repente você é estudante que trabalha aí 20 horas e tem uns dias mais livres, mais disponíveis, é fazer voluntariado. A Irlanda, gente, ela é um país, se eu não me engano, da Europa, que mais participa de trabalhos voluntários. Então tem muita coisa para se fazer. Você pode trabalhar, se você gosta com animais, tem para voluntariado para questão animal, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Então isso é uma ótima forma de você poder melhorar o seu inglês, para você poder estar aprendendo e estar fazendo network também, que é super importante aqui. O network funciona bastante aqui na Irlanda, tá? Então é uma outra dica que eu dou para vocês também, caso vocês queiram, gostem desse tipo de serviço, eu acho que tem que gostar também, fazer um voluntariado. Tem várias organizações que estão sempre precisando de gente para poder ajudar. Tá. Uma outra dica também, gente, com relação ao intercambista. O intercambista sabe que ele tem que ter, não sei se é 4.200 ou 4.500 euros, né, para poder comprovar a sua chegada aqui na Irlanda. Esse dinheiro é obrigatório. Eu aconselho a trazer mais, tá? As coisas aqui na Irlanda estão muito caras, o aluguel está muito caro, o mercado está muito caro, então eu aconselho a trazer mais, se você puder, obviamente, né? De repente, vale a pena você postergar um pouco mais a sua vinda para a Irlanda e poder juntar mais dinheiro do que, de repente, eu quero ir logo e vou agora. Não, gente, porque assim, o dinheiro, ele salva, né? Numa situação de emergência, às vezes você não consegue uma acomodação e tudo mais, ele realmente salva nessa hora, porque você tem condições, às vezes, de pagar um hostel, de pagar um hotel, ou até pagar uma acomodação um pouco mais cara, se foi aquela que apareceu para você. Então, aconselho a não trazerem o mínimo que é obrigatório trazer para cá. Isso não só para intercambista, mas também para quem tá vindo com passaporte, trazer o máximo de dinheiro possível. Eu aconselho pelo menos, no mínimo, uns 5.000 euros, tá? No mínimo. Então, assim, o máximo que você puder trazer, traga de dinheiro. Não se apegue somente a esse valor que o governo estipulou, beleza? Porque a gente não sabe, você pode conseguir emprego rápido, como não. Então, assim, isso varia muito, não é uma regra. Eu vejo muitas pessoas perguntando assim, em quanto tempo eu consigo um trabalho? Gente, não existe uma resposta mágica para isso. Não é receita de bolo, sabe? Se eu chegar aí tanto, qual é o melhor mês para imigrar? Gente, isso não é uma receita de bolo. Isso é muito sorte e você tá na hora certa, no momento certo, entende? É óbvio que, por exemplo, os meses de janeiro e fevereiro são os piores meses para conseguir emprego, tá? Mas isso não significa que você não vai conseguir, sabe? Realmente, a partir de março, quando as coisas começam a esquentar um pouco mais, acaba aparecendo mais oportunidade de trabalho. Porque, assim, janeiro, fevereiro, são os meses de fechamento fiscal das empresas. Então, às vezes, assim, eles têm, acho que, um prazo para entregar para o governo, né, de coisas fiscais mesmo, né, de empresa, acho que até final de janeiro. Então, as empresas estão, às vezes, se
reestruturando, às vezes eles vão ter que ali ver o budget dele para poder fazer contratações. Então, realmente, janeiro e fevereiro são os piores meses. Mas, como eu disse, não significa que você não vá conseguir trabalhar nesses meses, sabe? Eu, pelo menos, quando eu vim pra cá, eu vi um monte de gente, um monte de youtuber dizendo pra mim que, por exemplo, outubro, novembro, era um mês péssimo pra imigrar. Gente, tá ruim. Era um mês muito ruim de imigrar e eu vim em outubro e eu em uma semana eu consegui trabalho. Então, assim, como eu disse, isso não é receita de bolo, tá? Mas, só posso ir em janeiro e fevereiro. Então, gente, vem e aí, né, começa a aplicar pras vagas e tudo mais, vem com inglês razoável, então, enfim, né, todo esse procedimento. E aí, gente, vou entrar também agora na questão de trabalho, né, que muitas pessoas perguntam, eu com inglês básico consigo arrumar trabalho? Consegue, gente, consegue, você vai arrumar o que a gente chama aqui de subempregos, tá? Os subempregos são aqueles empregos que não te exigem uma capacidade intelectual para exercer aquela função, né? Você não precisa de uma faculdade para estar fazendo aquilo. São os serviços normais, gente, de cleaner, de kitchen porter, de warehouse, aqueles de hotel que tem muito housekeeping, né? Que é para poder arrumar quarto. Então, você consegue sim arrumar trabalhos com o inglês básico. Mais uma vez eu reforço, com o inglês básico, não é inglês zero, porque senão você não consegue nem fazer uma entrevista, você não consegue nem entender o que a pessoa quer. Às vezes você pega um gerente que é super gente boa, que vai entender a sua dificuldade com o inglês. Alguns não vão. Eu, por exemplo, passei bons bocados por causa disso, tá? Eu tinha o inglês básico, eu conseguia me comunicar, eu conseguia me virar, tá? Como eu falei, eu tinha um vocabulário bom, mas o meu chefe, meu primeiro trabalho, gente, foi de kitchen porter. O meu chefe, ele era de uma nacionalidade que o inglês é muito difícil de entender, e eu não conseguia entender. Eu entendia todo mundo que trabalhava na cozinha, mas eu não conseguia entender ele. E aí, nossa, ele debochou muito de mim. Ele não tinha, às vezes, paciência para repetir, para falar comigo as coisas, entendeu? Mas o problema não era eu, era ele, o accent dele que eu não entendia, porque eu entendia os outros chefes da cozinha, entendeu? Então imagina se eu não tivesse nem o mínimo do inglês, ia ser pior ainda a comunicação. Eu ia levar mais expor do que eu levava, mais chacota do que eu levava. Uma vez ele virou pra mim e falou assim, eu trabalhei de kitchen porter durante 8 meses e eu já não estava mais aguentando, eu ia chorando pro trabalho e saía de lá chorando. E aí apareceu uma oportunidade para trabalhar como waitress no mesmo hotel. E aí uma vez ele foi falar um negócio comigo que eu não entendi. Ele falou assim pra mim, como é que você vai falar com o cliente se você não entende inglês? Aí nessa hora eu tava já de saco cheio, que eu já ia sair. Eu falei assim, eu não entendo o seu inglês. Eu entendo o inglês de todo mundo, menos o seu. Entendeu? Então, você pode pegar uma pessoa babaca, como pode pegar uma pessoa legal. Entendeu? Como a minha gerente depois, super gente boa comigo, quando eu trabalhei de waitress, era uma linguagem diferente, um pouco diferente. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em over hard. Nunca tinha ouvido falar isso. E ela, com maior paciência, ela me explicava. Entende? Então, assim, mais uma vez, inglês básico, tá? E aí, gente, você consegue sim. Então, como eu falei, consegue trabalhos nessas áreas de subemprego com inglês básico. Você não vai chegar aqui achando que você vai trabalhar no escritório, no office, porque é difícil, né? Se você não tem o mínimo do inglês. A escrita também, né? Então, venham com inglês básico. E, gente, a outra dica, então, que eu vou dar, a última dica aí, que é o que eu vejo que a galera mais tem dúvida, que é com relação à acomodação. Primeira dica que eu dou pra vocês, não paguem nada antecipadamente. Nada. Gente, tem muita gente dando golpe de acomodação. Eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas nos grupos do Facebook dizendo assim, eu vou chegar ano que vem, juro por Deus, eu vou chegar daqui a 3 meses, eu vou chegar daqui a 4 meses, estou procurando acomodação. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque o que vai aparecer de gente querendo dar golpe em vocês não têm noção. E geralmente é uma mensagem padrão. Eu vou deixar até aqui algum exemplo na tela para vocês terem uma ideia, para vocês já ficarem ligados nisso, tá? Não façam nada, só paguem quando você pegar as chaves. Vá no imóvel, visite o imóvel, pegue as chaves e pague, tá? Porque tem muito brasileiro, infelizmente, tem muito brasileiro dando golpe de acomodação, assim como outras etnias também. Mas eu acho o pior de tudo é o brasileiro querer dar golpe em cima do brasileiro, sabe? Você não tá ajudando o seu conterrâneo, entendeu? E tem muito, não é pouco.
Então, a primeira dica que eu dou, não paguem nada antecipadamente. Ah, Cris, mas como é que eu faço? Gente, geralmente quem vem como intercâmbio já tem a acomodação incluída no pacote. Acho que é uma semana, né? 2 semanas, não sei. Então, aí quando vocês chegarem aqui, gente, comecem então sim a procurar acomodação. Vocês têm o Daft, que é um site que a grande maioria das pessoas usam aqui para poder fazer busca de acomodação. Tem os grupos, né, do Facebook de acomodação. E aí façam uma visita no imóvel e aí sim vocês fechem alguma coisa. Não façam nada do Brasil, não façam nada antecipadamente. Ah, Cris, mas eu não vou como intercambista, eu não tenho acomodação inclusa. Se vocês não conhecem ninguém, gente, vocês vão ter que gastar um pouco mais, ficar num hostel, que é o mais barato. Não vou nem dizer hotel, porque hotel é caro. Mas ficar num hostel. Agora, eu acho preferível do que vocês pagarem alguma coisa antecipada e cair num golpe aí, correr o risco de cair num golpe, tá? Eu, quando eu cheguei, eu tinha um amigo aqui, eu fiquei 1 semana temporária, inclusive nesta casa em que eu moro hoje, e eu fui para 2 acomodações temporárias até eu conseguir o meu primeiro estúdio para morar com meu esposo, entendeu? Então, assim, beleza, eu tive a sorte de ter já alguém aqui. Se eu não tivesse, eu iria para um hostel, eu não iria pagar nada antecipado, tá? Outra coisa, vocês têm que tomar muito cuidado também, e-mails que você, por exemplo, eu fiz muita aplicação pro Daft para poder alugar um estúdio ou um flat só para mim e pro meu marido. E aí e-mails do tipo assim, ah, tudo bem, eu tenho um apartamento, um flat na Irlanda, mas no momento eu moro na Espanha, e aí eu gostei muito do seu perfil. Gente, sai fora, isso é furada total, tá? Isso é golpe também. Então, o que eu aconselho? Ou alugarem através de agências, alugar quarto para dividir ou individual, agência eu acho praticamente impossível, porque as agências elas vendem, elas alugam, né, o imóvel, tá? No Daft você consegue alugar aluguel só de quarto e não do imóvel completo. As agências não, mas no Daft você consegue e nos grupos, obviamente, desclassificados aí de Dublin, tá? Outra coisa, dica que eu dou pra vocês, gente, cuidado com os golpes de brasileiros ou outras etnias de sublocação. Tem muito brasileiro que subloca o imóvel e ele, o bonita, a bonita, não paga 1 euro de aluguel, tá? Então, assim, peçam as contas. Ah, gente, o gás veio tanto esse mês. Ah, a luz veio tanto. Eu quero ver quanto é que veio. Porque tem muita gente que faz isso, entendeu? É como, por exemplo, eu e meus primos, nós somos os tenants aqui da casa, né? A gente divide a casa com mais o casal. Então, nós somos responsáveis. O contrato de locação está no nosso nome e as contas estão no nosso nome, mas a gente presta contas para o casal que mora com a gente, entendeu? Olha, o aluguel, ele sabe o real valor do aluguel. Eu não falo que o aluguel, sei lá, é 5 mil, quando na verdade, exemplo, é 3. E aí eles pagam praticamente o aluguel sozinho. Tem muita gente que faz isso. Que o aluguel, às vezes, de uma casa, de um apartamento, sei lá, é 1.800, 2.000, e aí tem 3 quartos, e aí cobra 1.000 de cada um, 800 de cada um, e o bonito não tá pagando nada. Vocês estão pagando tudo. Então, peçam sim. Ah, quanto é que veio o gás? Ah, deu 50 reais pra cada um. Eu queria ver a conta. Eu queria ver quanto foi a luz. Eu sei, gente, que assim, quando a gente chega aqui, a gente fica num desespero tão grande de conseguir uma acomodação. É um alívio quando a gente consegue uma acomodação. Eu entendo tudo isso, sabe? Se for o caso, você tá muito desesperado por uma acomodação e foi aquela que surgiu, tudo bem, sabe? Você não vai ficar na rua, óbvio, né? Mas, se você já começar a ver esses tipos de atitude com seus flatmates, com seus housemates, já começa a procurar uma outra coisa, uma outra acomodação, que seja mais transparente. Porque eu não acho legal você estar pagando um aluguel para uma outra pessoa, entende? Uma outra coisa também que eu aconselho a vocês, procurem saber se o landlord ou a landlady estão cadastrados no RTB, né, o RTB, que é um órgão que regulamenta, né, vamos botar assim, um órgão de regulamentação das casas. Quando o seu landlord, a sua landlady, ela é registrada nesse órgão, vocês têm mais segurança, vocês têm mais proteção. A minha landlady, ela é muito certinha, ela é registrada no órgão. Então, assim, o contrato, por exemplo, tá no meu nome e do meu marido, mas eles também, os meus housemates, estão também no contrato dizendo que eles moram aqui. Então, eles têm toda uma garantia. Por exemplo, no final do ano, a gente tem direito a pedir nosso tax rent, que é um dinheiro que o governo dá pra gente de volta, quando a gente, né, com relação ao aluguel, que pode chegar até 1.000 euros. Se o seu landlord, o seu landlady, a sua landlady não é cadastrado no RTB, você não tem como requerer esse dinheiro, entende? Qualquer problema, você vai recorrer a quem?
Beleza, você pode denunciar pro RTB? Pode, óbvio. Mas olha a dor de cabeça que é, entende? E geralmente o landlord, o landlord que pede o aluguel em cash hand, são landlords que não são registrados, porque quando ele é registrado no RTB, eles pagam uma taxa pro governo, entendeu? Do aluguel. Se eu não sei se é 40% do valor do aluguel que eles pagam pro governo, eu não sei ao certo, tá, gente? Então, eles não querem, porque eles querem o dinheiro 100% na mão, entendeu? Eu já morei num flat 1 mês, 2 meses, que a landlady queria só o dinheiro na mão. Entendeu? E aí, quando eu pedi para ela botar o meu nome no contrato, ela não quis botar. Então, isso é até ruim para você, por exemplo, que tá vindo para cá, como o nosso caso, do meu marido. Eu vim com passaporte, meu marido não. Ele precisou aplicar pro Stamp 4. Então, assim, isso, o contrato de aluguel no seu nome é uma prova que você vai precisar, às vezes, pro seu trabalho. É uma prova para quando você for aplicar para sua cidadania irlandesa. É bom ter o contrato, né, o seu nome no contrato de aluguel. Então, gente, fiquem muito ligados nisso, tá? Procurem saber se o landlady, o landlord está registrado no RTB, entendeu? Procurem saber quem é que está alugando a casa para vocês. Peçam as contas, porque infelizmente tem muita gente querendo dar golpe. As agências, nesse ponto, são mais seguras, porque você vai ter um contrato de aluguel certinho, direitinho, né? E se você for morar numa casa que você vai alugar um quarto, converse com o responsável da casa para conversar com o seu landlord para colocar o seu nome no contrato. Isso é uma garantia sua, é uma prova sua para você amanhã depois requerer o seu tax rent, é uma prova para quando você for aplicar para um visto de trabalho, para você for aplicar para uma cidadania irlandesa, tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Beleza? Se vocês perguntaram assim para mim, o que a Cris de 6 anos atrás faria diferente hoje, antes de vir para a Irlanda? Acho que, como eu falei, mais uma vez eu bato na tecla do inglês. Eu teria vindo mais preparada com relação à língua, tá? Eu acho que... Porque, gente, você tá num lugar em que você consegue se comunicar bem, é muito complicado, tá? Por exemplo, quando a gente conseguiu o nosso primeiro estúdio, cara, a gente teve que ligar para a companhia de luz para colocar a conta no nosso nome, o gás. Então, assim, é difícil, tá? O face-to-face é mais fácil, eu acho. Mas por telefone eu acho muito pior para você poder se comunicar. Eu, pelo menos, acho. E, assim, e não dá pra você ficar pedindo também ajuda pros outros toda hora, entendeu? Dá pra fazer isso pra mim? Dá pra você ligar pra lá? É chato também. E você também tem que aprender, né? Você tem que meter a cara e aprender. Eu lembro que, eu tenho muita dificuldade em entender o indiano falar, tá, gente? Eu não tô falando isso aqui de racismo, de xenofobia, seja lá o que for, não. Mas eu tenho muita dificuldade com o inglês no indiano. E eu lembro que quando eu pegava customer service, né, call center, e era indiano, eu desligava o telefone. Porque eu não conseguia. Eu falei, eu não vou conseguir. Então, eu teria vindo mais preparada com relação ao inglês. Eu teria focado mais. Então, isso é o que a Cris de 6 anos atrás faria diferente. Se eu tivesse um déjà vu, né? O que eu faria diferente seria isso. Gente, eu acho que eu abordei o que eu tinha que abordar. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que aí eu tento responder. Tem algumas coisas que é mais profundo, eu não sei, tá? Mas, como eu falei, eu acho que em 6 anos de Irlanda eu aprendi um pouquinho. E eu vejo algumas coisas, né, de golpes que a galera dá aí. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, como eu falei, baseado em algumas dúvidas, muitas perguntas que vocês têm antes de vir pra cá. Beleza? Bom, é isso então. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, eu peço para que deixem um like, compartilhe o vídeo com os amigos também. Convido vocês aí a darem uma olhadinha aí na minha playlist dos meus vídeos. Se vocês gostarem do meu conteúdo, gostarem de mim, convido vocês a se inscreverem no canal. Deixem um comentário, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Me siga no Instagram também, @maladacris. A gente se vê então no próximo vídeo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser vídeo de viagem. Teremos um vlog de viagem, primeiro vlog de viagem de 2025. E a gente se vê então por aí. Um beijo a todos.